eu muito jovem, muito acelerado, querendo mostrar resultado, querendo fazer acontecer, custe o que custar, que é uma das coisas que a gente diz que tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Protagonista não faz as coisas acontecerem custe o que custar, porque às vezes elas custam muito mais do que deveriam. Fala Brasil! Começando mais um Pode Empreender e hoje nós teremos um convidado. Olha, fiquem aí que vocês vão gostar. Antes, eu quero falar um pouquinho. Sou o William Araújo. Criamos esse canal para você. Você que tem um desejo de empreender, mas às vezes tem aquele medo. Nós criamos esse canal para tirar os mitos e mostrar que sim, você pode empreender. Mas Bruninho, antes de tudo, nós precisamos falar de quem faz tudo isso acontecer, que são os nossos patrocinadores. Quero agradecer ao pessoal de Joinville, Tubos Acato, pensou em qualidade para a sua obra, pensou Acato. Ferramentas MTX, a única que você vai encontrar com cromo vanádio especial para a sua obra. Euroflex, segurança residencial na sua casa, pensou em fios e cabos, é Euroflex. Iogo, Tiagão, um abraço, muito obrigado. Se você está procurando aí móveis de escritório, se você precisa colocar aí na sua casa aquela cadeira gamer para você passar a noite inteira, não fique sofrendo. Entre no site www.iogo.com.br e você vai encontrar uma cadeira gamer com preço excelente. Ribeiro Fabril, Centrinhos, é Ribeiro Fabril. Road Metais, entre no site da Road e encontre o lançamento da Road, uma linha emborrachada excelente para a sua loja e para a sua casa. Mas agora, Bruninho, vamos falar do convidado. Ele, Bruninho, que é sócio-diretor, investidor, escritor, psicólogo. Rapaz, faltam adjetivos, faltam profissões para esse homem. Ele que é professor na faculdade Unicamp. Danilo Afonso, seja bem-vindo, Danilo. Rapaz, acho que nunca me anunciaram com tanta pompa e circunstância. Não, mas é verdade. O homem é de peso, gente. Danilo, cara, primeiro eu queria te falar que nessa primeira temporada, nesses 10 episódios, você estava na lista lá e a gente marcando, cara, a gente precisa trazer o Danilo, precisa trazer o Danilo. É com muito prazer que você está aqui nessa mesa, porque eu sei que você tem uma história de vida, uma história profissional lindíssima e nós queríamos que você compartilhasse essa história com a gente. Cara, um prazer, obrigado pelo convite. Não sei se ela é linda, mas eu espero que ela seja útil. Com certeza. O conceito de beleza vai variar muito por expectativa, mas eu espero que eu consiga, de alguma forma, entregar algum tipo de provocação ou de informação que alguém diga, pô, bacana, consigo fazer disso algo, né, útil na minha vida. Com certeza. Danilo, há mais ou menos aí uns 15 anos atrás, eu tive uma experiência muito grande. Foi a primeira vez que eu escutei sobre protagonismo. E foi sentado contigo e a gente falando sobre protagonismo. De verdade, eu só ouvi essa palavra só nos filmes. E aí você mostrou ali que a gente pode ser o protagonista da nossa vida. E eu queria entender como que você saiu lá de ator, talvez, coadjuvante, para ser um protagonista, empreendendo para você mesmo, porque um dia você foi CLT. Foi por muito tempo, né? Eu acho que, primeiro eu tenho que reconhecer que o grande movimento foi escutar as pessoas, né? Eu era um cara que escutava muito mal, minha característica é falar muito, eu sou muito eloquente desde moleque, muita facilidade de me expor, de conversar. E claro, isso fazia com que eu escutasse mal. Eu escutava muito mal as pessoas, queria muito me posicionar e tinha muito pouca empatia de escutar os outros. E acho que a grande mudança começou quando eu, depois de tomar muita porrada, né, eu lembro de um feedback que eu ganhei quando eu estava ainda no mundo corporativo. Acho que esse foi um daqueles que mudou a minha vida, apesar de ter demorado para eu entender. Eu trabalhava na Diageo na época, acho que era Diageo ainda, porque eu trabalhei na mesma empresa, na verdade eu trabalhei em 4 empresas diferentes sem sair da mesma empresa, né? Porque quando eu comecei nessa empresa, que foi a última que eu trabalhei como CLT, não, teve um outro período também num outro lugar, mas já com uma cabeça de empreendedor. Mas eu entrei na Rio Blind, que era uma empresa de bebidas alcoólicas nacional, mas que representava um grande grupo internacional, então eles traziam para o Brasil JB, o licor Baileys, uma série de vinhos e tal, e produziam localmente a Smirnoff e alguns outros produtos, o conhaque Dreyer e tal. Depois essa empresa mundialmente se fundiu com uma outra empresa, tal, virou
UDV na época, que era United Distillers and Vintners, e aí depois virou Guinness UDV, porque era do mesmo grupo da cerveja Guinness, e depois virou Diageo, que é o nome que a empresa tem até hoje, quando fez uma compra internacional e tal. Então eu brinco que eu fiquei quase 10 anos nessa empresa e foram 4 empresas diferentes. 5 se eu considerar a Diageo Portugal, porque durante um tempo eu fui expatriado para Portugal e brinco, portanto, que trabalhei em 5 empresas diferentes sem sair da mesma empresa. Tá? Mas o interessante é que durante um período nessa empresa, eu muito jovem, muito acelerado, querendo mostrar resultado, querendo fazer acontecer, custe o que custar, que é uma das coisas que a gente diz que tem que tomar muito cuidado hoje em dia, protagonista não faz as coisas acontecerem custe o que custar, porque às vezes elas custam muito mais do que deveriam. Né? Não adianta eu resolver um problema e abrir mais 3, que é o que muita gente faz hoje em dia. Não, olha só, chefe, fui lá e tirei o pedido. Mas estourei todo o prazo de entrega, mas estressei toda a equipe de faturamento, mas muitas vezes estressei minha própria relação com o cliente, então eu resolvi um problema e abri mais 3. Isso não me parece muito saudável na conta final. E aí o feedback que eu ouvi foi que, num determinado momento ali, eu trabalhava na área comercial, eu tinha feito um bom resultado, eu tinha certeza que, sei lá, se a meta era 100, eu tinha feito 123 ali, entrei na sessão de feedback peito de pomba ali, né, confiante e tal. E a minha gestora na época começou o feedback me dizendo: Danilo, olha só, a gente vai falar aqui um pouquinho da tua performance nesse trimestre, não me lembro ali o período, mas eu quero começar te dizendo uma coisa. O teu resultado, né, a tua avaliação é parcialmente atingido. E aí eu, tá brincando comigo, né? Tá de sacanagem. Mas a gente tinha uma boa relação, mas ela não era necessariamente, ela era bem humorada, mas não piadista. Eu disse, tá, beleza. Ela, então, é isso. Aí ela, não, calma, eu vou te explicar, porque ela já esperava a minha reação, né? Eu era um cara muito enérgico. Bom, enfim, quando eu vi que ela estava falando sério, eu falei, pô, pera um pouquinho. Como assim, parcialmente atingido? Eu faço... Os números estão aqui. Isso. Os números falam por si só, que é outra coisa que a gente aprende com o tempo, que os números não falam por si só. Tem que tomar muito cuidado. R$1 milhão é muito dinheiro? Depende. Depende. Né? No livro... Onde é que você pôs o livro? Aqui, né? Tá aqui. No Arqueólogos do Futuro, que foi o único ensaio, porque os outros 3 livros eram livros de poesia. Quando eu lancei, eu sempre gostei muito dessa coisa da linguagem, mas no Arqueólogos do Futuro eu falo uma coisa que até depois virou um bordão, que é o seguinte: tudo sem contexto é nada. Tudo sem contexto é nada. Se você não tem contexto, aquilo ali por enquanto não tem impacto nenhum. Os números falam por si só? Depende. Depende. R$1 milhão é muito dinheiro? Depende. Qual é o contexto? R$1 milhão para você abrir uma loja de material de construção num bairro aqui de Jundiaí. Estamos em Jundiaí, né, nessa gravação. Para abrir uma loja ali de 300 metros quadrados. Bastante dinheiro. É bastante dinheiro? Beleza. R$1 milhão para acabar com a fome do Brasil. É nada. Não faz nem cosquinha. Claro que faz, obviamente, se você puder tirar uma família da miséria, já é um trabalho lindo. Mas não vai acabar com a fome do Brasil. Então depende. E aí os números não falam por si só, eu aprendi ali isso. Quer dizer, ali não, eu demorei um tempo para aprender. Mas ela me disse que meu resultado era parcialmente atingido. Bom, como é que pode ser parcialmente atingido se eu tinha feito 120%, sei lá, da meta? E aí, para sintetizar aqui a história, basicamente o que ela me disse foi: ninguém discute o que você faz, mas nós precisamos conversar sobre como. Ninguém discute o que você entrega, mas nós precisamos discutir como você entrega. E aí a gente começa a chegar próximo do que significa protagonismo. Protagonismo é o sujeito ir lá, pegar aquelas 20 caixas que estão ali, alguém já mandou levar para acolá, e ele vai, pega e pronto, e fiz acontecer? Depende. Como ele fez isso acontecer? Ele foi lá, pegou a caixa, jogou lá de qualquer jeito, ou ele arrastou a caixa e rasgou ela toda por baixo, ou ele mandou todo mundo pra puta que pariu, porque vocês são um bando de bunda mole. Nem parou para se perguntar por que ainda as caixas não foram mudadas. Às vezes não foram mudadas por preguiça. Às vezes é isso, alguém deu uma ordem, olha, tira aquelas caixas dali e põe acolá. Por que não foi feito? Às vezes por preguiça, mas às vezes não foi feito porque as pessoas não entenderam que era elas que tinham que fazer. Comunicação é uma arte. É isso aí. Aliás, uma das coisas que a gente mais fala em comunicação é que o primeiro elemento que deve ser dito na comunicação é o óbvio. Porra, não vou falar o que é óbvio. Não, peraí. Você acha que é óbvio? Pelo amor de Deus, então fala.
é para você, na sua... Não, Exato. eu já ouvi tantas vezes em processos de coaching, eu tenho dificuldade lá com tal pessoa e tal, porque eu falo as coisas para ela e não é possível, é óbvio para qualquer idiota. Aí eu falo, pera um pouquinho, e aquele idiota? O que ele pensa disso? E esse idiota aí que tá falando? Exato. Pensa o quê? Né? Porque uma vez, vou contar uma historinha aqui rápida, eu sou um contador de histórias, hein? Uma vez eu estava fazendo coaching com um cara que não foi você, né? Então não. Pô, vai revelar minhas... Não vou revelar nada aqui. O coaching é um processo sigiloso, não vou dar nome, vou só contar a história. Mas ele chegou um dia bravo, eu lembro que devia ser metade já do processo, não era início do processo. Sei lá, se a gente tinha combinado 12 sessões, devia ser a sexta, sétima. E ele veio lá bravo, porra, não sei nem por que eu vim, já foi uma merda, não sei o quê. Eu falei, o que está acontecendo? Porra, tô com um caso lá na empresa que está complicado, tem uma pessoa na minha equipe que é peixe, né? Na linguagem popular, é uma pessoa que é protegida de um diretor, essa pessoa não trabalha direito e eu não consigo, né, fazer ela trabalhar direito e o diretor não me deixa mandar embora e não sei o quê, e eu tô de saco cheio. Eu falei, pô, mas qual é a dificuldade com essa pessoa? Aí ele me soltou essa pérola, o problema é que a pessoa é burra. Sentei na cadeira, imagina, eu trabalho com desenvolvimento humano. Né? Você brincou até na apresentação que eu sou psicólogo, preciso só fazer uma correção. Eu não sou psicólogo porque eu não sou bacharel em psicologia. Né? A pessoa faz o curso universitário de psicologia e ele pode trabalhar como psicólogo, pode trabalhar também como professor, como pesquisador, enfim. O que eu fiz foi uma formação em psicanálise e depois fui fazer outras formações também em psicoterapias. Então, um termo técnico, sim, enfim, é como indivíduo dizer, você é bacharel em direito? Não, não sou bacharel em direito, eu sou um consultor, jurídico. Né? Eu posso não assinar nenhum documento, não posso ir lá, não tenho OAB, mas eu posso ter estudado alguma coisa jurídica. Bom, eu me especializei em psicanálise, depois em outras metodologias, mas eu não sou bacharel em psicologia. Mas sou formado em coaching, e é uma formação muito séria. Hoje a profissão tem aí as suas piadinhas, né? Então, você foi muito banalizado. Tem o coaching no Campari, que foi muito infeliz a postura, né, daquela pessoa, mas aí as pessoas banalizam o nome coach porque é uma profissão razoavelmente nova, nós estamos falando aí de uns 30 anos, né, de profissão. Bom, e aí voltando à história, estava eu lá trabalhando com desenvolvimento humano já na época e ouço alguém falar que tem dificuldade de trabalhar com alguém porque é burro. Burro é um diagnóstico muito sério, né? Para dizer que alguém é burro, que por si só já é uma expressão não técnica, chula, você tem que ter certeza que essa pessoa tem um problema cognitivo. Ela tem que ter alguma dificuldade neurológica. Né? Enfim, mas como é que você chegou nessa conclusão de que essa pessoa é burra? Pô, ele é meu cliente, eu estou ali a favor dele. Mas estar a favor de alguém não é passar a mão na cabeça de alguém. Exatamente. Vocês trabalham com consultoria a muitas pessoas que estão montando loja, certo? Certo. Vocês não podem virar para alguém que está montando um projeto errado e falar, tá tudo bem, tá tudo bonitinho. certo. O ponto aqui é excelente, tá ruim. Não, você tem que passar. De novo, né? Vamos fazer acontecer, custe o que custar. Não, vamos abrir a loja dele. E o importante é abrir a loja. Dane-se se depois ela vai ficar de pé. Dane-se se ele vai conseguir prosperar nessa loja. Não, não pode ser assim. Exato. Não é vamos abrir a qualquer custo. Vamos abrir de um jeito que o negócio funcione. Mesmo que para isso a gente tenha que ter conversas difíceis. E eu estava lá para isso, perguntei para ele como é que você chegou na conclusão de que esse cara que trabalha com você e que você reclama que ele não produz direito porque ele é burro e você só não manda ele embora porque ele é peixe do diretor, como é que você concluiu que ele é burro? E aí ele soltou a seguinte expressão, eu guardei esse número na minha cabeça porque me marcou muito. Ele falou, esse cara é burro porque às vezes eu falo uma coisa para ele 40 vezes e ele não entende. Deve ter sido uma força de expressão 40, mas eu guardei um número. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, deixa eu ver se eu entendi a história. Você tem uma pessoa que trabalha com você, não está fazendo direito às coisas que você manda, você não consegue mandar ele embora porque ele é peixe protegido de um diretor e o seu problema com ele é que ele é burro, certo? Certo. E você concluiu que ele é burro porque você já disse para ele 40 vezes uma mesma coisa e ele não entende, certo? Certo. Aí eu virei para ele com toda ironia e falei assim, olha só, eu estou percebendo aqui que ele, né, a outra pessoa, ser burro é uma das opções. Aí ele me olhou assim, um cara inteligente, eu sabia onde eu estava pisando. Me olhou e falou assim, para um pouquinho, você está querendo dizer aqui que o burro posso ser eu? Eu falei, não estou querendo dizer nada, essa conclusão foi sua. Você está falando 40 vezes a mesma coisa, a pessoa não está entendendo. Claro que ele me olhou fuzilando com os olhos, do tipo, eu venho aqui pro cara me ajudar e o cara me chama de burro, mas eu não chamei ele de burro. Eu disse apenas que ele ser burro, né, o funcionário desse cara, era uma das opções. Ele é que concluiu que talvez o burro fosse ele. Aí ele falou, porra, Danilo, eu não venho aqui para ser ofendido, mas aí já falou meio brincando, eu falei, cara, vamos baixar a guarda aqui todos nós.
Como é que você pode concluir que o cara é burro? Mas olha só, se você diz para uma mesma pessoa a mesma coisa várias vezes, do mesmo jeito, e a pessoa não entende, quem que está sendo incompetente? O emissor da mensagem está... O receptor ou o emissor? William, você fala alemão? Não. Ah, que absurdo, cara. Eu falo um alemão aqui de Düsseldorf, perfeito aqui. Se eu falar com você em alemão, você vai me entender? Não. E a culpa é sua? Não. Porra, por que eu tô falando com você em alemão se eu sei que você não fala alemão? Ah, porque aí entra num ponto que o protagonista precisa tomar cuidado. Porque eu gosto de falar alemão. Vai morar na Alemanha. Então você gosta de falar alemão, procura alguém que fale alemão. Agora, por que você está falando alemão com alguém que não fala alemão? E ainda chamando o outro de burro? Então, quando a gente fala de protagonismo, uma das coisas que a gente tem que se perguntar é o que eu estou fazendo para as coisas darem certo. E não o que eu estou fazendo apenas para satisfazer a minha vaidade, a minha vontade. Eu não sei quantas vezes vocês encaram esse desafio. O cara quer abrir uma loja nova, ou o cara quer expandir sua loja, e o cara não quer parar para pensar o que ele, indivíduo, tem que trabalhar nele. Sim. Antes do negócio dar certo. Ele põe a culpa no bairro, ele põe a culpa no fornecedor, ele põe a culpa no mercado. Ah, porque o mercado é complicado. Ah, porque esses governantes são complicados. São. Importa aqui, não tem o político mais de tem, estimação. Danilo? Botar a culpa no político, mas o político não te obrigou a abrir uma loja. Né? Não, mas é o que mais tem. E quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente sempre traz aqui, a gente conversa bastante, que tem um número que é do governo, não é meu número, mas 80% das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham no primeiro ano. Não é meu número, é o número do governo. E que essas que sobrevivem não chegam a 5 anos, a maioria. Então, assim, dentro disso você tem que estudar o porquê. E esse é o papel aqui nosso. Tem muita gente que senta aqui para a gente negociar, para falar sobre loja. Tem gente que eu falo, desculpa, eu não vou vender a loja para você. Até porque tem muita gente que está ganhando dinheiro com loja, certo? Então, quer dizer, o negócio já se provou que pode dar certo. Exatamente. Mas a grande questão não é só o dinheiro. A gente não está fazendo só pelo dinheiro. Tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Pegar aí um investimento de 30, 40, 50 mil reais, que não é um investimento baixo do ponto de vista... né? Não, para um país como o Brasil, não. Não é. Mas às vezes a gente está lidando ali com a pessoa que trabalhou, conquistou durante anos. Eu peguei a minha aposentadoria. Só que ela chega e você olha e ela não tem o perfil. Ela não tem algumas coisas. E se você não tem o perfil, a gente consegue adequar, mostrar para você. Mas tem muita gente que a gente olha dentro do empreendedorismo, não dá certo, porque a pessoa não quer ter o capital de giro. Ela acha que é simplesmente pegar 30 mil e eu deixo claro. Compra um estoquezinho. Tá tudo certo e vai... Não vai dar certo. Não vai dar certo. No primeiro mês eu deixo claro para as pessoas. No primeiro mês você não vai vender nada, no segundo não, no terceiro não. No quarto você começa a vender alguma coisa. E se você só está com aquilo ali? Então, quando a gente fala isso, e tem pessoas que sentam aqui e falam, vai trabalhar pouco. Você foi CLT, você sabe do que eu estou falando. Não, eu vou fazer meu horário. O empreendedor não tem horário. E é difícil a pessoa escutar isso. Eu sou dono da Vertigo 16, a consultoria, 24 horas por dia. Quando eu era CLT, no momento em que eu saía da empresa, ou terminava ali, né, a rotina de trabalho, eu também trabalhei na área comercial, então muitas vezes não estava nem dentro da empresa, mas enfim, acabou aquele roteiro de trabalho, eu não era mais funcionário da empresa por um tempo. Claro que a gente tinha responsabilidade, eu não podia arrumar uma briga num bar, por exemplo, e dizer, eu vou quebrar sua cara porque eu sou da Diageo. Obviamente eu estava expondo a empresa, mas eu não estava mais trabalhando. Agora, como consultor, o meu nome está no contrato social. O cara encontra comigo no shopping, um cliente meu, e eu tô lá gritando com um vendedor de loja. Seu incompetente, seu merda, seu bosta. O cara falou assim, pera, esse cara aqui é o cara que depois vai me ensinar sobre relacionamento interpessoal, esse cara vai me ensinar sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, e ele está gritando aqui, né, ofendendo. Eu tenho que lembrar que eu sou a empresa que eu abri. O dono de uma loja de material de construção, ele pode até fechar a porta da loja, né? Mas ele está lá no restaurante e encontra um cliente. O cliente vira para ele e fala, precisava passar lá amanhã para pegar um cano, você tem? Não quero falar disso agora, tô de folga. Tá bom, então eu não passo lá amanhã. Exato. Né?
Então é isso que você falou. Então quando você perguntou sobre protagonismo, é isso. Né? A gente pode ficar aqui um dia inteiro falando de protagonismo. Mas eu acho que protagonismo passa muito por arcar com as consequências daquilo que você escolheu. A capacidade de dizer de maneira madura, fui eu que escolhi, então eu banco as consequências daquilo que eu escolhi. Porque se você não é capaz de bancar as consequências, se você vai ficar botando a culpa no outro, esquece. Não tem protagonismo que resista a isso. Não tem. Nem um exagero, nem outro. Tem uma palavra que tem norteado muito a minha vida nos últimos anos, até né, nos outros programas que a gente faz, enfim, em lugares que eu vou. É uma palavrinha tão banalizada, né, chamada equilíbrio. Equilíbrio. Vou fazer as coisas acontecerem custe o que custar. Desequilíbrio. Custe o que custar pode fazer com que você destrua relações, destrua a tua própria saúde. Desequilíbrio. Ai, coitado de mim. É o governo que não ajuda. Ai, porque choveu, aí a gente não vendeu. Ai, o fornecedor não trouxe, né, o meu pedido, por isso a minha loja está indo mal. Quem escolheu abrir uma loja? Você estudou direito para saber todos os meandros e as consequências que poderia ter? Não, eu me empolguei, peguei meus 50 mil reais, como você falou, aluguei um galpão, montei um balcão, comprei um estoque, vamos ficar rico. Pô, se você ficar rico, você é um cara de muita sorte. Eu recomendaria, inclusive, você jogar na loto. Que é capaz de você ganhar. Né? Porque que sorte a sua. Pegou que 50 sorte, mil reais, abriu um galpão, montou um balcão, comprou um estoque e está ganhando rios de dinheiro, de gente entrando na sua loja e pedindo produtos e comprando sem perguntar o preço, sem negociar. Pô, que sorte a sua. Joga na loto. Você é muito sortudo. Né? Cava um buraco aí no seu terreno que é capaz de ter petróleo. Não é possível. Agora, a maioria das pessoas trabalha por preparação, autoconhecimento. Pô, como ser protagonista sem se conhecer direito? De que tipo de protagonista a gente está falando? Eu preciso me conhecer para saber. Eu tenho vocação para isso? Que outra coisa também, eu sei que eu abro muitas frentes aqui, você vai me Fica tranquilo, aqui, cara. Mas a gente vive um momento social, cara, muito interessante, maravilhoso em vários aspectos. Mas já que nós estamos falando de equilíbrio, tudo que vai para um lado faz força contrária para o outro. Então hoje a gente vive um momento social onde as pessoas podem gritar os seus direitos ou a falta dos seus direitos e exigir que sejam respeitados. Isso é espetacular. A gente viveu há muito pouco tempo atrás, estamos falando aí de talvez 20, 30 anos, momentos onde um jovem, uma jovem que dissesse: poxa, eu quero fazer medicina numa família de advogados, poderia ouvir coisas como: não vai fazer medicina coisa nenhuma, vai fazer direito, porque nessa família aqui todos nós somos advogados. Ou às vezes uma coisa até mais disruptiva: olha, eu quero ser dançarina, né? Minha vocação é artes. E alguém vai dizer que é isso, é coisa de vagabundo, você nunca vai ganhar dinheiro com isso, né? Vai estudar administração, vai trabalhar numa empresa. Acho que a gente vive um momento onde os jovens, as jovens podem hoje dizer aquilo que querem, que acreditam, e tem mais mecanismos para fazer valer as suas vontades. Ah, não tenho dinheiro para te pagar uma faculdade de medicina. Tá bom, vai procurar uma linha de crédito, né, estudantil. Sim. Existe ferramentas. Para não falar em coisas até maiores, como o direito à pessoa ser chamada do jeito que ela quiser, o nome social, né? Sim. O indivíduo que não se reconhece como homem, se reconhece como mulher psiquicamente, as pessoas podem achar o que elas quiserem. Eu não estou aqui para dizer se está certo ou errado. Pessoas, às vezes, de religiões mais fundamentalistas em determinado tema vão dizer que não, está errado. Nem estou aqui capaz de dizer se está certo ou está errado. Estou falando de lei. Existe uma lei hoje chamada, né, cujo título ali, nome popular, chama-se nome social, em que eu posso declarar qual é meu nome social. Eu não acho mais que eu sou o Danilo, eu acho agora que eu sou a Shirley, eu vou num cartório. Acabou. Ah, mas tá certo ou tá errado? Não estou julgando isso, não é meu papel julgar isso. O que eu vim aqui dizer é: existe hoje esse mecanismo jurídico. E aí o que acontece? Eu tenho, como um outro cidadão, o dever de chamá-la de Shirley agora. Por quê? Porque ela está se autodenominando Shirley. Eu posso achar um absurdo, eu posso achar que está errado, isso é um problema meu e eu que guarde para mim as minhas opiniões. Porque se eu não respeitar essa pessoa, eu vou cometer um crime. Exatamente. Bom, nesse mundo que está se transformando, a gente, portanto, tem mais direitos. Então a gente tem um movimento muito forte hoje de busca de direitos. Maravilhoso, maravilhoso. Onde eu vejo um contraponto? A gente está jogando toda uma luz sobre os direitos e estamos fazendo uma certa sombra, que é o que acontece quando você joga a luz, né? Então você jogou a luz aqui, bateu na minha mão, mas fez uma sombra aqui embaixo na mesa, né? E aonde está a sombra? Um negócio chamado deveres. Exato.
Então a gente vive um momento onde eu estou falando a gente como um todo, tá? Sim, a sociedade está grupo social. A sociedade em si, ela tá olhando muito legal. Maravilhoso. A internet, ela deu voz a essas pessoas. Um lugar super democrático, né? Muito legal. Então a gente grita os nossos direitos e sussurra os nossos deveres. E uma família, um grupo, uma sociedade, um país não vai parar de pé se nós gritarmos direitos e sussurrarmos deveres. Tem no mínimo que ter, né, uma questão equiparada ali. Claro, também sem direitos a gente vira uma sociedade opressora, as pessoas adoecem. Mas muitos direitos sem deveres, a estrutura vai ruir. Então, eu acho que hoje a gente precisa lembrar as pessoas disso. Você tem direito? Tem. Mas junto com os direitos vem o dever. Você tem o direito de abrir um negócio se você quiser? Sim. Mas junto com isso vem o dever de você bancar essa escolha. E eu estou dizendo isso porque nesse mundo onde a gente fala muito de direito, também hoje o que está acontecendo é que ninguém deixa nada se definir. Então chega alguém e fala assim, poxa, eu quero abrir um negócio próprio. Por quê? Porque eu sempre tive vontade. Tem certeza? Tem certeza? Será que na verdade você não está fazendo isso para atender a expectativa de fulano, ciclano, do seu pai, de sua mãe? Tá bom, aí a pessoa investiga e fala, não, é a minha vocação mesmo. Tem certeza? Oh, minha gente, pelo amor de Deus, vamos seguir um pouco a vocação? Vamos seguir um pouco o motivo pelo qual a gente veio? Cada um de nós tem uma missão. Se você não respeita a sua missão e fica querendo atirar para todos os lados, questionar tudo, você nunca vai construir nada. Não vai deixar nenhum legado. Peço desculpa, não era para ter tocado, hein? Pus até no silencioso. Mas a vida é como ela é, né? Sinal de que nós estamos falando de uma coisa importante, né? É isso. Só que aí também tem o contrário. Às vezes a pessoa vem e fala assim, olha só, tenho perfil para ser empreendedor, não. Não é para mim. E vem alguém e fala, isso é muito limitado. Não limita a sua cabeça, não. Não, bacana, não limita a sua cabeça. Vamos investigar. Aí você investiga, faz vários exercícios, conversa com a pessoa e vê que ela não tem estrutura emocional para ter um negócio próprio. É o que você falou. Vai ficar 24 horas por dia tendo que ficar disponível aquele negócio. E aí vem alguém e fala assim, não se limite não. Gente, uma coisa que eu falo muito no coaching, na psicoterapia nós podemos qualquer coisa que a lei da física nos permitir. E essa é a primeira barreira a quebrarmos. É verdade que muitas pessoas têm uma crença limitante. Eu não posso abrir um negócio próprio porque eu não tenho dinheiro. Pega emprestado. Eu não posso abrir um negócio próprio porque eu não sei atender o público. Aprenda, existem técnicas. Agora, o fato é que a gente pode qualquer coisa, mas nem tudo que a gente pode a gente quer. Nem tudo que a gente pode a gente tem habilidade para fazer. Eu posso aprender a jogar tênis? Posso. As leis da física permitem que eu, Danilo, aprenda a jogar tênis? Sim, eu quero. Talvez eu queira. Eu consigo. Tem uma série de fases que a gente utiliza no nosso processo. Eu tenho um projeto chamado Universal Journey, é uma das aulas que eu dou na Unicamp, sobre propósito na vida. São várias etapas, 7 etapas. Uma das primeiras perguntas da etapa é o que eu preciso na vida? Tem gente que acha que precisa de um monte de coisa que não precisa. A gente precisa de muito pouco, né? A gente precisa basicamente respirar. Já parou para pensar? Você pode ficar sem comer por um mês, pode ficar... Adoro quando os passarinhos cantam, cara. Não sei se dá para ouvir na gravação. Dá. A coisa mais linda do mundo é quando o passarinho canta. Né? Porque eles vêm para dizer, viu, isso aí que você está falando é importante. Né? Obrigado pela confirmação, queridos. Mas é isso, cara. A gente precisa respirar. Você pode ficar um mês sem comer, pode ficar, às vezes, 8 dias sem tomar água, que você sobrevive. A gente vê isso em tragédias, né? Como terremotos, pessoas ficam soterradas. Agora, experimenta ficar 20 minutos sem respirar. E qual é a qualidade da nossa respiração? Você presta atenção na sua respiração ao longo do dia? Louco isso, né? Então a gente precisa respirar. Claro, precisa se alimentar também numa certa carga, né, calórica. Precisa se hidratar. Precisa descansar. Né? O corpo precisa de um período de descanso num lugar seguro. Né? Se eu vou dormir num lugar onde toda hora vem alguém e me dá um tapa na cabeça, eu não durmo. Onde um barulho enorme faz com que eu acorde toda hora, eu não durmo, eu vou chegar numa exaustão. E uma outra coisa que a gente precisa é de um propósito na vida, de um sentido. Porque se minha vida não tem sentido, eu não levanto da cama. Ou eu levanto de maneira robótica. Só que quando a gente pergunta para as pessoas o que você precisa, começam a aparecer mais um montão de coisas. Eu preciso também de não sei o quê. Não precisa não. Eu preciso de um carro. Não precisa não, pode ir trabalhar de ônibus. Agora, eu posso não precisar, mas eu posso querer. Claro, beleza, nós vamos chegar lá. Depois que a gente tem clareza que também um monte de gente acha que precisa de coisas que não precisam, a gente vai perguntar para elas o que elas podem.
E aí as crenças limitantes gritam, né? Eu não posso ter um negócio próprio. Não? Pode sim. A lei da física, as leis da física permitem. O que a lei da física não permite, por exemplo, é que eu dê um salto e vá parar na Lua só com a força das minhas pernas. Porque eu não tenho força para fazer uma determinada impulsão, né, que leve meu corpo a quilômetros de altura, né, até a vencer a força da gravidade e, ao mesmo tempo, né, vença essa resistência. Não tenho essa capacidade. Mas eu posso entrar numa nave espacial e ir lá. Ué, não chegaram? É que eles não mandaram tripulantes, né? Mas chegou uma nave da Índia agora na Lua. Mas já houve, né, pessoas que foram até a Lua. Mas foram pouquíssimos. Bom, então isso prova que pode. Dá para fazer. Poder pode. Bom, aí depois que a gente entendeu que a gente precisa de algumas coisas básicas, por exemplo, um sentido, e que a gente pode, qualquer coisa que as leis da física permitirem, agora a gente vai começar a se questionar quem eu sou. O que eu tenho escolhido para mim? De onde eu vim? O que eu tenho escolhido para a minha vida? Porque eu sou as escolhas que eu faço. Eu tenho 1,70 m. Bom, então eu não sou um cara de 2,20 m, né? E portanto não é fácil para mim jogar basquete. Verdade, não é. Mas eu posso construir uma quadra, que a cesta fique a 1,80 m, e nossa, eu vou dar cada enterrada. E aí eu sou aquele jogador que joga naquela quadra. Agora, dificilmente eu serei um cara da NBA. Por quê? Porque depois a gente vai ter que perguntar outras coisas. Por exemplo, o que eu quero? Eu quero jogar basquete? Pô, William, honestamente, às vezes eu até quero, sabe? Eu vejo aquelas enterradas que aqueles caras dão na NBA, eu fico babando. Deve ser uma sensação espetacular. Sim. Mas tem uma outra pergunta. Eu consigo? E o que eu tenho que fazer para chegar no próximo nível? Cara, a gente precisa se conhecer, você precisa procurar processos que te ajudem a conhecer. É aí que eu volto naquela história. Aí o indivíduo vai se conhecer e vai descobrir que precisa de um sentido. E ter um negócio próprio pode dar um sentido na vida dele. Ele pode ter um negócio próprio? Pode. Ele tem feito escolhas que levam ele a ter um negócio próprio? Não, mas ele pode começar a fazer escolhas que levem ele a isso. Ele quer? Pô, quero pra caramba ter um negócio próprio. Eu consigo? Pô, tem gente que não consegue. Pô, cara, eu não consigo, eu me apavoro, eu detesto falar com pessoas. E aí nós vamos ter que explicar pra ele, amigão, então se você for abrir, você vai ter que se preparar muito mais que a maioria. Ou alguns podem até ter uma decisão mais ponderada e falar, é verdade, por mais que eu queira ter um negócio próprio, eu talvez não consiga hoje ter um negócio próprio. Então eu vou ter que me planejar melhor. Mas o que acontece é que tem um monte de gente que quer, que pode, que consegue, não sei o quê, mas não vai. Não vai. Por quê? Porque tem medo. É isso aí. E aí, entrando nesse gancho, Danilo, eu vou falar contigo, ó. A gente olha, a gente vê, a gente sente que tem muita gente que tem essa disposição de realmente empreender. E empreender, eu deixo muito claro que empreender não é só você abrir um negócio próprio. Eu vou falar para ti que na minha carreira eu sempre empreendi. Porque eu estou vendendo o meu serviço. Então, quando você está lá na CLT, você está vendendo o seu serviço. É uma empresa. E se você entende que isso é uma empresa, e eu vou falar que os colaboradores, eu liderei bastante gente ao longo da minha vida, você também não só liderou, mas também ajudou ali profissionais. Quando a pessoa entende que ela é você S.A. lá, Danilo S.A., William S.A., eu vou te falar que empreender se torna mais fácil. O caminho parece que fica mais claro. Quando você entende isso. Porque nada mais é do que prestar serviço para alguém. Empreender é prestar um serviço. E só ganha dinheiro nesse país quem realmente ajuda uma pessoa, quem resolve um problema. Quando você estava lá na CLT, o que te fez? Porque você é um cara que sempre, por onde passou, você sempre empreendeu. O que te fez? Qual foi o estalo que te fez assim? Foi, cara, eu preciso abrir a Vertigo 16. Na verdade, eu acho que não tem um único fator, mas se eu tivesse que dizer qual foi o tronco principal, teve a ver com melhorar minha autopercepção. Né? Quem sou eu? Quais são as minhas principais características? O que eu de verdade tenho vontade? Né? Então, eu quando fui trabalhar como CLT, fui ali num processo natural, que muita gente da minha geração ali, anos 90, né? Quando eu comecei a trabalhar no início dos anos 90, fazia, que era procurar um bom emprego. Então eu fui lá, fiz um curso universitário, entrei numa empresa, né, que na época era a Rio Blind. Eu antes tinha trabalhado para algumas empresas menores, então, enfim, não vamos ficar aqui, né, chorando miséria e nem desastre, mas eu trabalho desde muito cedo.
Não porque viesse de uma família miserável, minha família não era miserável a ponto de não ter comida e tal, mas era uma família eu brinco classe média, né? Tem gente que fala assim, minha família era classe média, mas classe média baixa, que é quase uma forma de dizer, né? Sou classe C. Não quero que você me ache arrogante. Não, cara, classe média, não era nem rico e nem o médio quase rico, mas também não era classe média com muita dificuldade. Eu não ia pra escola com roupa rasgada, não faltava comida pra gente, mas não dava pra comprar tênis toda hora. O tênis está velhinho, aguenta ele até o final do ano letivo, porque não dá para comprar toda hora. Para mim isso é classe média. Não falta o que tem que vir, né? Enfim, mas aí para prosperar eu tinha que trabalhar. Então comecei a trabalhar com 14 anos, ali office boy, né? Vai ter gente que não vai nem saber do que eu estou falando, dá um Google, né? Você vai descobrir o que é office boy. Nem deve ter mais office boy hoje em dia. Imagina, eu ia para os bancos fazer pagamento, né? Pelo escritório e tal. Depois comecei a trabalhar como vendedor em empresas menores, tal, até que consegui entrar na Diageo, que foi um lugar que eu quis trabalhar. Né? Eu vendia conhaque de Alcatrão de São João da Barra. Quando eu era moleque, assim, depois dos 18 anos, né? Porque tinha uma questão de... Naquela época isso nem era tão importante, né? Não tinha ali uma preocupação tão grande, né? Com essa questão da idade. Então naquela época essa questão de ter ou não 18 anos e trabalhar com bebida alcoólica não era tão observada, né? Tanto que crianças iam para o bar comprar cerveja para os pais, né? Levavam os cascos de garrafa. Mas o fato é que depois que eu tirei a carteira de motorista, comecei a trabalhar e a visitar clientes e tal. Enfim, e aí entrei na Rio Blind, que era onde eu queria. Trabalhei lá quase 10 anos, fui para Portugal. Cara, qual era a questão? Eu queria fazer coisas e eu queria implementar ideias que às vezes não cabia no mundo corporativo. Porque você tinha que passar por todo um processo de aprovação. Eu lembro que nós tínhamos lá o DWIB, Diageo Way of Brand Building. Era um processo todo para você pensar se realmente ia lançar um produto novo, ou como fazer uma campanha, etc e tal. Tinha também o processo ali com clientes. Você tinha que passar pelos gates, pelas fases. Tá certo, o mundo corporativo é assim, porque senão vira uma bagunça. Né? Indicadores de performance, tudo isso eu acho que é super importante. Eu lembro quando eu conheci o Balance Scorecard, né? O BSC e tal. Legal. Só que tudo aquilo burocratizava muito também. Você perdia tração, ou melhor, tração acho que não, mas você perdia velocidade. Uma grande empresa é um transatlântico. Tem que fazer uma curva, é o dia inteiro para fazer uma curva. Já uma lancha é mais rápida. Bom, mas a diferença é que o transatlântico atravessa o oceano, uma lancha não. Onde eu quero estar? Foi isso que eu comecei a me perguntar. Espera um pouquinho, onde eu quero estar? Quando eu tinha 18 anos, eu tinha certeza que eu queria estar no transatlântico. Sabe por quê? Porque era onde me falavam que eu tinha que estar, porque você tem potencial, você numa grande empresa vai arrebentar, porque uma vez eu ouvi você um dia vai ser presidente da empresa, você vai acreditando naquilo, porque é sedutor. Mas eu queria também as consequências disso. Participar de reuniões, às vezes absolutamente idiotas na minha perspectiva, né? De novo, idiota sempre na minha perspectiva, mas eu estava feliz, não plenamente. Então, quando eu fui para Portugal, eu lembro que ali mudou muito. Eu chego em Portugal, uma outra cultura. Aqui no Brasil, isso foi começo dos anos 2000, tinha muito aquela coisa da pessoa fingir que estava trabalhando. Né? O cara ia para o escritório, aí o cara ficava até às 8 da noite para que ninguém falasse para ele se ele saísse às 6, tá desmotivado? Porque rolava essa piadinha, Sim, né? Nossa, passei por isso. O cara saía às 6 horas da tarde, tinha trabalhado pra cacete, fez o trabalho dele. Né? Correu, enquanto os caras ficavam de fofoquinha, iam nada contra os fumantes, não. Eu acho que a pessoa não deve fumar porque faz mal na saúde, né? Mas enfim, enquanto tinha lá o cara que saía 4 vezes para fumar, cada vez que ele ia era meia hora, e ia pro banheiro, 2 horas no banheiro, etc e tal, tinha gente que ficava ali o dia inteiro ralando. Aí o cara 6 horas da tarde tinha acabado o trabalho dele. Ele ia sair, sempre ouvia uma piadinha, tá desmotivado? É isso aí. Então você tinha que ficar fingindo que estava trabalhando. Eu achava aquilo babaca. Cheguei em Portugal, não tinha essa cultura. Aliás, olha que coisa interessante, cara. Se o sujeito tivesse que adiar as suas férias porque eventualmente ele não conseguiu terminar tudo o que ele tinha para fazer, ele era mal visto. Do tipo, cara, não é possível, você é desorganizado, você não teve foco, você não teve disciplina, ou você é incompetente. Porque como assim você marcou suas férias e não conseguiu terminar tudo o que você tinha para fazer? Era o contrário. Aqui não, aqui o cara adiava as férias, ele era um herói. Nossa, como ele se sacrifica pela empresa. Né? E eu comecei a entender que aquilo não era para mim, cara. Agora, como é que eu vou abrir mão de um salário, que se não era astronômico, claro que não era, mas era um bom salário? Como é que eu vou sair desse time? Eu trabalho nessa empresa. Você sente que você faz parte de uma família. Né? E mais os eventos e os prêmios e não sei o quê.
Eu acho que a decisão veio, cara, quando eu comecei a perceber que eu não cabia mais lá. Mas durante um tempo eu botei a culpa na empresa. Ah, porque a empresa não me entende, porque o meu gerente não me entende, ou o meu diretor, ou o presidente, né, não entende as minhas ideias. O outro é o problema. Como o outro é o problema? Você nem pode decidir nada pelo outro, porque olha que conclusão dura. Se o outro for o problema da sua vida, você está ferrado. Se a outra é o problema da sua vida, você está ferrada. Sabe por quê? Porque você só toma decisões pela sua vida. Se o seu vizinho é o problema da sua vida, você está ferrado. Você não pode entrar na casa dele e obrigar ele a mudar dali. Ah, porque o meu vizinho é um terror, ele ouve música ruim, ele grita, você etc. pode mudar. Tá bom, você pode chamar a polícia, etc e tal. Mas às vezes a pessoa nem está infringindo nenhuma lei, é só um vizinho chato, né? E aí? E aí que ele é o problema da minha vida. Então, meu amigo, senta no problema e chora. Porque você não pode tomar decisão pelo vizinho, certo? Eu não podia tomar decisão pelo meu diretor. Eu só podia tomar decisão por mim mesmo. Aí veio o início de um desânimo, assim, do tipo, puta, não tenho mais saco para fazer algumas coisas. E claro, a performance vai piorando. Até que chegou uma hora que a pergunta foi, o que eu estou fazendo aqui? E a pergunta que vem na sequência é, para onde eu quero ir? Eu quero um negócio próprio. Só que aí eu fui descobrir que, na verdade, eu não queria nem trabalhar na área comercial ou no marketing. Eu queria mesmo era trabalhar com o elemento humano. Eu sempre quis. Quando eu era moleque, eu gostava de conversar com as pessoas, de ouvi-las e de falar com elas. Ainda precisava melhorar muito, né, o escutar. E aí eu tive uma oportunidade de ouro de trabalhar numa consultoria em desenvolvimento humano de um cara que tinha feito um treinamento pra gente na Diageo. Eu fiquei mais ou menos, não amigo dele, mas fiquei em contato com ele. E quando eu fui para Portugal, ele virou meio que meu conselheiro, assim, à distância. Estamos falando de uma época que não tinha WhatsApp, hein? 2000, né? 2001, a gente trocava e-mails. Então, né? Tem gente que vai falar assim, nossa, você não mandava um WhatsApp para ele? Não tinha. Não tinha nem smartphone nessa época. Mas aí ele virou uma espécie de conselheiro. E quando eu voltei para o Brasil e comecei a não me reconhecer mais no mundo corporativo, ele falou para mim, você não quer vir trabalhar comigo? E a minha primeira reação foi, você tá louco? Eu nem sou de RH. Ele falou, eu também não. Eu falei, mas você trabalha com treinamento? Na época, né, ele já trabalhava com coaching, quando pouca gente falava disso. Ele falou, tá, mas o meu principal cliente é o RH. Mas eu não faço o trabalho do RH. Quem faz o trabalho do RH é o RH. Eu faço um trabalho diferente. E aí eu fui lá, olha que legal, cara, uma coisa também que eu recomendo muito para as pessoas. Vai experimentar. Claro que eu não saí da empresa logo num primeiro momento. Mas teve um dia que ele falou assim, eu vou ter um treinamento num sábado, eu acho que era na Rede Visa, na Rede Car, acho. Bom, enfim, vai ser um sábado numa cidade do interior, lá num hotel, você não quer ir lá assistir e ver os bastidores? Beleza, eu vou. Pô, sacrifiquei um sábado que eu podia ficar descansando. Fui lá participar com ele. Pô, legal esse trabalho, mas não é só chegar lá e dar um show. Tem todo um trabalho de separar material, de pensar qual é a dinâmica, etc e tal, de pegar o carro, ir até lá, enfrentar aquela turma toda, tal. Aí teve outro dia que ele ia fazer um trabalho para um banco, você não quer assistir? Aí eu pedi um dia de folga, fui lá assistir. Não tinha nada antiético, né? Eu não faltei e menti e também não estava indo para o concorrente, era um mercado completamente diferente. E aí comecei a entender que talvez aquilo fosse mais para mim, só que eu tinha que tomar uma decisão, né? E o que eu percebi, só muitos anos depois, é que eu já estava me sabotando. Eu lembro que tinha, por exemplo, eu tinha um diretor que detestava a barba. E aí eu comecei a deixar a barba crescer só para irritar ele. Eu tinha um gerente ali que não gostava muito de tatuagem. Eu, na época, nem tinha tanta tatuagem assim como eu tenho hoje, até porque hoje, como dono do meu próprio negócio, que sou eu mesmo, não é que eu sou dono do meu negócio porque eu sou dono da lojinha. Não, é porque eu aprendi que eu sou dono do Danilo. Eu decido o que eu faço com a minha vida, mas eu arco com as consequências. Naquela época eu tinha uma única tatuagem aqui no bíceps e tal. E aí eu lembro de uma reunião, cara, ficar levantando a mão assim, sabe? Hoje eu consigo reconhecer, era só para irritá-lo. Agora, o que me faltava naquele momento? Autoconhecimento pleno de dizer, não é mais para mim aqui. E faltava coragem de tomar uma decisão. Então o que eu fiz inconscientemente, agora com mais conhecimento psicanalítico, psicoterapêutico, eu comecei a sabotar. O que é o pior caminho de todos. William, eu tenho que dizer que eu dei sorte, cara. Não. Porque se o Ivan não aparecesse, né, e não me convidasse para ir para lá, talvez em algum momento eu ia ficar sem nada. E aí talvez eu ficasse perdido. Porque eu fui sabotando o meu trabalho no mundo corporativo, até a hora em que eu não aguentava mais, eles também não aguentavam mais o meu comportamento, não chutava ninguém e tal, mas comecei a ficar meio rebeldezinho.
E aí quando o Ivan me chamou, eu falei, opa, lá vou eu. E aí eu fui, e aí eu me encontrei ali e fiquei trabalhando 6 anos nessa consultoria menor, como sócio, mas um sócio minoritário. Depois eu saí, por motivos, né, que eu comecei a enxergar outras coisas para mim, até que abri a Vertigo depois de algum tempo e sigo com ela até hoje. Depois fui me fortalecer como coach, como mentor, como psicoterapeuta, enfim, metodologias e técnicas para trabalhar o desenvolvimento humano. Mas o fato, cara, é que a gente tem que tomar muito cuidado para não estar num lugar que não faça sentido por falta de autoconhecimento, por não se conhecer direito. E ao mesmo tempo não continuar nesse lugar, mesmo depois que se conhece, por medo. Porque é preciso ter coragem para fazer alguns movimentos. Agora, eu quero só terminar esse blá 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 todo dizendo uma coisa. Qual é o contrário do medo? Você faz ideia? Confiança. Então, pois é, muita gente costuma dizer que é a confiança ou que é a coragem. O contrário do medo é a coragem. E não é, cara. O contrário do medo chama-se irresponsabilidade. Porque se eu não tiver medo, eu atravesso a rua sem olhar. Se eu não tiver medo, eu tomo qualquer coisa que me deem, sem saber se aquilo é bom pra mim ou se é um veneno. Imagina um cara que é diabético, mas não tem medo. Eu não tenho medo. Me dá aí esse café cheio de açúcar. Não, ele tem que ter medo. Ele tem que ter medo de tomar uma bebida que tenha muito açúcar. O papel do medo é importante na vida, ele nos protege. A grande questão aqui não é deixar de ter medo. Porque a hora em que eu não tiver mais medo, eu faço qualquer loucura. Eu alugo um galpão, foda-se, desculpa aqui o palavrão, mas vamos falar português claro. Eu não tenho medo. Eu alugo o galpão, eu pego meu, como é que você falou? Eu pego meu dinheiro todo da aposentadoria, ou da minha rescisão, ou não importa, pego o dinheiro emprestado com um tio, com uma tia. Eu não tenho medo. Eu pego o dinheiro, eu abro mesmo a loja, eu compro um estoque e vamos pra cima que eu não tenho medo. Ah, mas eu acho que você devia ter medo, sim. Agora, junto com o medo, você devia ter coragem. Porque o medo te diz onde está o perigo. A coragem te diz o que é que eu vou fazer para contornar esse perigo. Porque se eu fico paralisado, ou melhor, se eu fico apenas com o medo me paralisa. Se eu fico apenas com a coragem e eu não tenho medo, na verdade eu posso estar na irresponsabilidade. Vamos fazer e não importa as consequências, mas importa sim. Eu brinco que é a montanha-russa. É o extinto Play Center, você entrava lá... Play Center denuncia muita idade, hein? Pega aí um parque de diversão e você olha e você fala, cara, legal. Você olha, você quer passar por aquilo. Você quer passar, você quer ter aquele momento de adrenalina. Só que ao mesmo tempo você olha e você fala assim, cara, é muito seguro. Você vai no Beto Carreiro, é muito seguro. Você fala, cara, não vai acontecer nada. Só que se você ficar só com medo, você não vai sentir aquilo. Mas eu não tenho medo. Não, mas a questão aqui não é não ter medo. A questão aqui é ter responsabilidade, Exato. Autoconhecimento. Se você está com uma crise de labirintite, você pode até não ter medo da montanha russa, mas o que ela vai te causar vai ser ruim. Então não adianta só falar assim, eu tenho coragem, não me importa. Mas isso aí não significa coragem, significa irresponsabilidade. Agora, eu estou bem, estou com a labirintite em ordem. Quero ir na montanha russa, mas tenho um baita medo da montanha russa. Mas eu quero muito, todos meus amigos vão. Aquela menininha que eu quero pegar, aquele carinha que eu tô afim de ficar com ele, vai na montanha-russa. E eu preciso estar ali também. O que você precisa agora junto? De coragem. Então, a coragem só é necessária quando o medo se manifesta. E o medo deve se manifestar em várias horas, senão eu atravesso a rua sem olhar. Então não é nem esperar a ausência do medo, porque na ausência do medo eu viro um irresponsável, mas também não dá para ficar paralisado no medo o tempo inteiro. Tá com medo, mas existe um propósito que te chama para isso, aí eu volto na história do propósito. Porque protagonista não sai fazendo qualquer coisa. Protagonista faz aquilo que tem um propósito. Para você saber se você é protagonista da sua vida, pare e se pergunta, eu estou fazendo uma coisa que tem sentido na minha vida? Eu agrego valor para o mundo com essa atitude? Tem utilidade a minha presença no mundo? Uma pergunta que eu faço em abertura de workshop, né? O que justifica a sua existência? Qual é a sua missão nessa vida? Se você não sabe qual é a sua utilidade para o mundo, para que você levanta da cama? Não, eu vou lá para ganhar dinheiro. Para quê? Para pagar minhas contas. Para que você tem conta para pagar? Não, eu tenho 3 filhos e eu preciso pôr eles numa escola. Por que você precisa pôr eles numa escola?
Porque senão eles não vão prosperar na vida. E quem disse que eles precisam prosperar? Sabe assim, fazer perguntas duras. Sim. Para, na verdade, tentar chegar numa resposta que é: o que justifica a sua existência? Qual é o seu propósito na vida? Porque senão, o que a gente pode descobrir é que no final das contas, a gente só está procurando responder a pergunta de qual é o meu propósito de vida, mas de vida da minha vida. Eu brinco lá na Unicamp, pessoal, a gente vai aqui discutir ao longo das aulas qual é o nosso propósito na vida, onde eu me insiro no mundo, porque nós não moramos isolados numa caverna. Nós somos seres sociáveis, nós estamos inseridos no mundo. Agora, se você quiser discutir qual é o seu propósito de vida, você pode estar apenas se perguntando o que é bom para você e não importa as consequências para o outro, mas importa. Porque se você é um sujeito intragável, se ninguém quer trabalhar com você, se ninguém te aguenta, se ninguém tem, prazer em estar com você, se você não tem utilidade para o mundo, então você é um baita de um egoísta. Se você só faz coisas pensando em você, isso chama-se egoísmo, doença do ego. Eu. Eu é importante, claro. Autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o meu propósito? Quais são os meus talentos? Poxa, eu bato muito nessa tecla no processo de autoconhecimento. Se conheça para você saber qual é o seu talento. Qual foi a vela, né, que a vida acendeu em você. Como diz uma passagem, eu vou fazer uma passagem cristã aqui, mas eu não estou pregando nada aqui, vale para pessoas de qualquer religião. Aliás, fiquem com o coeficiente filosófico dessa passagem. Eu sei que está em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, porque eu fui pesquisar outro dia. Mas é aquela passagem atribuída a um sujeito razoavelmente evoluído. Alguém aí, não sei se já ouviu falar dele, é um tal de Jesus. Né? Mas eu não acredito, né, em Deus. Não se preocupe, esqueça a parte religiosa, fica só com a parte filosófica do que foi atribuído a Jesus. Né? Um sujeito que diz: antes de você ir lá reclamar do cisco no olho do seu irmão, tira a trave do seu olho, a pedra que está dentro do seu olho. Né? Quantas vezes você tem que perdoar alguém, Pedro? 7. Aí Pedro fala: 7, caramba. Não, 7 vezes 70. Né? Esse cara falou algumas coisas importantes. Né? Taca a primeira pedra quem não tiver pecado. Vamos o seguinte, vamos apedrejar a adúltera? Vamos, faz uma fila aí. Beleza, faz uma fila. Fez a fila? Fica mais pra frente aqui, aquele que não tiver pecado. Vamos começar com quem não tiver pecado nenhum. Vamos lá. E não sobrou ninguém. Você não precisa nem acreditar em Deus para achar essas coisas espetaculares. Mas o que ele disse, atribuído aí nessa passagem de Lucas, é maravilhoso, que é: ninguém acende uma vela para colocar ela debaixo da cama. Você não acende algo cuja função é iluminar e coloca num lugar onde ele ilumina pouco. Você coloca essa vela, esse candeeiro, no lugar mais alto da sala para que ele ilumine. Do que ele estava falando? Você ganhou alguns dons na sua vida. Todos nós ganhamos. Alguém pode até estar nos assistindo e dizendo: mas eu não sei quais são os meus talentos. Autoconhecimento. Vai descobrir. Vai fazer exercício, vai fazer terapia. Procura um coaching, né? Um profissional correto, uma pessoa que estudou. Muita gente bem preparada está aí disponível para te ajudar. Vai fazer exercícios de autopercepção. Vai descobrir qual é o seu talento. Mas na hora que você descobrir, coloca ele no lugar onde ele mais ilumina. Agora, tem gente que pega o seu talento e fica guardando para si mesmo. Não, eu tenho vergonha. Vergonha é arrogância. Vergonha é mecanismo de defesa. Vergonha tem a ver com arrogância porque quer dizer: eu não vou me expor porque eu tenho medinho do que o outro vai falar de mim. Mas se eu for falar em público e rirem de mim, e daí que vão rir de você? Que vergonha. Mas e daí? Que eu posso gaguejar. Tá, se você gaguejar, você continua falando, gaguejando mesmo. Mas vão dar risada de mim. Vão. Enfrenta a arrogância. Agora, pega o seu talento e coloca ele à disposição do mundo. Porque se ele só serve para você, ele talvez sirva ao propósito da sua vida. Mas como você não vive isolado numa caverna, se a sua vida não tem significado coletivo, Alfred Adler, um cara inclusive que estudou muito junto com Freud, fez parte do primeiro grupo ali dos psiquiatras que estudaram a questão da psicanálise, do inconsciente, o Adler fala isso: só é psiquicamente saudável o indivíduo que entende o seu interesse social. Como eu sou útil para o mundo? Porque se eu sou útil só para mim, eu posso estar preso ou em mecanismos ou complexos de superioridade. Como eu sou bonzão, olha o meu carro, olha as viagens que eu fiz, né? Olha aqui meus músculos, tudo isso é muito bonito. E como que isso serve às pessoas? Olha a minha loja, que linda! Linda sua loja. E como ela serve às pessoas?
Qual o propósito Você dela? montou para você ficar lá se deliciando. Ai, como minha loja é linda. Sim, mas ela é a melhor loja para as pessoas, para os seus clientes. Às vezes você acha a sua loja linda e os consumidores acham a sua loja uma porcaria. Então ela é útil para os outros. Ela tem que, você matou a charada, você falou disso agora há pouco. Né? Eu preciso entender o que os consumidores querem. Só prospera quem entrega algum valor agregado para quem? Para o outro. Exato. É o segredo da vida. Servir. As pessoas entram em depressão quando elas param de servir. Quando elas ficam pensando só nas suas dores. Ai, coitadinho de mim, que eu tô triste porque eu fui mandado embora. Ai, coitadinho de mim, que eu tô triste porque eu perdi um ente querido. É uma tragédia perder um ente querido. Não há o que se discutir. É uma tragédia e vai trazer muita dor. Sim, e você vai ficar quanto tempo parado nessa dor? Quanto tempo mais você vai ficar nesse egoísmo, vivendo a sua dor, sem se perguntar, bom, e o que eu tenho para fazer para os outros? Vai servir, que você vai ver como a tua vida vai prosperar, porque você vai ficar rico? Não sei. Talvez não rico economicamente, mas vai ficar rico de sentido. Então é assim que as pessoas entendem o seu prosperidade. Prosperidade, cara, é você fluir na vida. Eu tenho falado muito isso nos cursos. A pessoa acha que é só dinheiro. O pessoal pensa que é assim, não, eu sou próspero porque eu tenho dinheiro. Não é verdade, cara. Eu tenho clientes e eu sei que nosso tempo deve estar acabando já. Mas eu tenho clientes, cara, que às vezes chegam pra mim e falam assim, cara, eu tô muito bravo hoje. É mesmo? Por quê? Porque saiu o resultado do bônus. E foi um desastre? Foi um desastre. E eu não pergunto o valor para as pessoas, porque eu não preciso saber, mas algumas me contam. E já houve momentos do cara falar para mim, não, foi um desastre. Eu tinha certeza que esse ano eu ia ganhar 5 milhões e me pagaram só 4 milhões e 300. 4 milhões e 300 de reais em um ano. Bom, cada um sabe das suas dores, né? Sim. Cada um sabe das suas dores. Se ele tem um custo de vida de 10 milhões por ano e ele ganhar só 7 milhões, de fato ele vai ficar no prejuízo. Mas é que, poxa, 4 milhões dá para fazer bastante coisa, né? Mas, de novo, cada um tem as suas dores. Eu fico com aquilo que eu não sei se realmente aconteceu da forma que aconteceu, da forma que a internet... A internet, ela gosta de deixar as coisas bonitas, né? Romantizar muita coisa. Mas quando você olha e vê uma frase que é atribuída ao Steve Jobs, que ele fala, olha... Eu estou aqui agora no meu leito de morte, olhando tudo aquilo que eu tenho. Eu posso contratar os melhores médicos, eu posso ter a melhor equipe, posso desenvolver, só que não vai me trazer uma coisa, que é o dom da vida. Não vai. E mesmo que não tenha sido ele que disse, o fato é verdade. Né? O Richard Barrett fala isso. Diante de uma coisa, antes de qualquer questão, se pergunta, isso é verdade ou é mentira? Então, indiferente se foi ele que disse, é verdade ou é mentira que dinheiro não vai resolver a sua vida no momento em que você for morrer. Não vai. Nenhum dinheiro do mundo vai fazer você deixar de morrer na hora que chegar o seu momento. Agora, o que você vai deixar de legado quando você morrer? Eu abri uma loja que foi boa só pra mim, eu me diverti, eu achei incrível, etc e tal, matei minha vontadezinha de ter uma loja, mesmo que isso tenha prejudicado minha família inteira. Egoísta, né? Abri uma loja, fiz do meu jeito, me deram sugestões, mas eu teimoso não quis ouvir os especialistas e tal, mas eu satisfiz o meu eguinho, o meu ego. E a hora que você morrer, você deixa qual legado? Agora, teve coisa que eu tive vontade de fazer, mas eu entendi que eu não devia. Né? Paulo de Tarso diz isso, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Freud disse, a evolução da humanidade não passa por a gente se livrar das castrações, passa por a gente aprender a lidar com os nossos instintos. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo que pulsa em mim e dizer, isto é bom, isto não é bom. Eu não vou evitar que os instintos e as vontades surjam. Você vai muitas vezes olhar para a loja do vizinho e vai falar, nossa, mas a loja dele é maior do que a minha. Eu queria ter uma loja daquele tamanho. Ótimo, tá bom. Agora pega esse desejo e se pergunta, ele cabe na minha mão? No meu propósito de vida, faz sentido? Eu preciso ter uma loja daquele tamanho? Às vezes você vai servir muito melhor com uma loja mais enxuta. Ou não, às vezes você precisa de uma loja que é o dobro do tamanho. Mas não vai só nas suas vontades. Se pergunta, qual é a utilidade disso que eu estou fazendo? Então, é um equilíbrio, para finalizar aqui, já que eu falei de equilíbrio, entre o eu e o outro. O Adler também falava isso, o Alfred Adler. O interesse social não significa que eu vou fazer tudo o que os outros querem. Porque eu posso, inclusive, piorar a situação de alguém. Eu posso estar fazendo algo que alguém quer e isso é ruim para a pessoa. Mas me conhecendo, enfrentando os meus complexos de inferioridade,
diminuindo os meus complexos de superioridade, porque todo complexo de superioridade é um mecanismo de defesa. Todo cara, toda mulher muito arrogante, muito vaidosa, na verdade se sente um bostinha por dentro. Mas eu preciso fazer com que você não enxergue. Eu blindo toda essa minha inferioridade num complexo de superioridade. Mas isso faz com que você fique preso. Olha que vida horrível. Você tem que ficar o tempo inteiro sendo superior e provando. E você acabou de comprar um mega carro. Pronto, você já comprou. Agora você tem que comprar um mais incrível ainda. Você acabou de fazer uma viagem incrível. Agora você tem que fazer uma mais incrível ainda. Por quê? A hora que você parar de provar para o mundo que você é incrível, o mundo vai ver que você é um bostinha. Mas olha que prisão. Tem que ficar provando. O que também é horrível se você está preso num complexo de inferioridade. Eu não sirvo para nada. Equilíbrio. Entenda o seu papel social, aonde você agrega valor. Mas para isso você vai ter que se conhecer. Se conheceu, entendeu os seus talentos, ofereça esses talentos para o mundo. E se você entender que você tem talento para abrir um negócio, e se isso passar por abrir uma loja, por exemplo, de material de construção, de reformas, etc., coragem. É isso aí. Porque vai dar medo. Vai dar medo. Mas você se conheceu, entendeu que esse é o seu propósito, deixa o medo te ajudar ali a nortear. Mas opta pela coragem. A coragem tem que estar ao lado do medo. Eu li outro dia uma frase linda que disse assim: se der medo, vai com medo mesmo. E caso você tenha medo, que o medo vá junto, diz pro medo, você até pode vir junto, mas quem vai decidir sou eu. Perfeito. Então é isso. Acho que é isso que tem a ver com o Danilo, que eu tô falando. cara, eu vou te falar, a gente poderia ficar aqui por horas, é muito legal. Tem mais café? Tem café. Não, tô brincando. Eu falei no começo que o Danilo estava aqui e que era um desejo meu por conta disso, de toda essa de trazer esses conceitos para a nossa conversa. Porque imagina só, Danilo, como infeliz você seria se você tivesse continuado como um gestor comercial. Imagina a multidão de pessoas que não teriam uma vida transformada como foram transformadas. E quando a gente para pensar como empreender é isso, cara. Empreender é entender esses momentos da nossa vida. Empreender é sonhar sim um dia ser uma multinacional, mas saber que você está levando esse conceito da loja de bairro, mas você está levando para servir as pessoas. E quando eu escutei uma frase esses dias, eu não sei quem foi a pessoa muito feliz que criou-la, mas criou essa frase, a frase é perfeita. Quem não serve, não serve. Não serve. Isso é ótimo. Adorei. Sim. Vou me apropriar dela. Você tá entendendo? Quem não serve, não serve. Então, assim, é muito interessante, porque na vida a gente falou sobre propósito, a gente falou sobre medo, a gente falou sobre prosperidade. E tudo isso é o que o empreendedor que está lá hoje, eu não sei, com 20 e poucos anos ou com 50 e poucos anos, a gente vê de tudo aqui. Mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Por isso te trazer aqui. Agora, Dani. Outro dia eu fui pesquisar, mas eu acho que empreendedorismo vem de um termo em francês. Se eu não estiver enganado, que eu não vou lembrar qual é, até porque eu não falo francês, mas que tinha alguma coisa a ver com ser uma ponte, se eu não estiver enganado. Depois o pessoal pode até pesquisar, enfim. Mas pesquisem porque é interessante mesmo a origem. Mas pensando nessa ideia de ponte, meu convite é, se você está a fim de empreender, empreenda pensando o seguinte: eu tenho que ser uma ponte entre os meus talentos e a necessidade dos outros. Como é que eu construo aqui com um negócio? Pode ser sendo profissional autônomo, pode ser abrindo uma loja, né? Pode ser trabalhando numa empresa. Às vezes eu quero trabalhar numa empresa como CLT, mas como é que eu posso ser uma ponte entre os meus talentos e a necessidade das pessoas que estão ao meu redor, que podem ser clientes, colegas de trabalho, não importa. Seja uma ponte. Seja útil, ligue, né, a necessidade à solução. Porque protagonista foca numa coisa 28 horas por dia. O protagonista foca na solução. Se você não está olhando para a solução, está olhando para o problema, você é um caçador de culpados. E caçador de culpado não resolve porra nenhuma. Danilo, mas não tem que achar o criminoso? Tem, mas o crime já foi feito. A pergunta é, o que nós temos que fazer para não ter o próximo crime? Mas nós já deixamos o estoque acabar e perdemos venda. É verdade. Mas o que nós temos que fazer daqui para frente para que não tenha uma ruptura de estoque de novo? Em uma palavra, eu sempre peço para o nosso convidado resumir
empreendedorismo em uma palavra? Eu sei que é difícil, mas qual a palavra e o porquê? Eu vou ficar com a palavra propósito, cara. Eu acho que o empreendedor, ele é um cara que está pleno, está cheio de sentido, de significado. Ele entendeu o propósito dele na vida, seja qual for, e percebeu que ele precisa empreender, ele precisa fazer aquele propósito se materializar. Sabe quando já não cabe mais dentro de você? Né? O negócio precisa sair de você. Está tão claro que você precisa fazer aquilo, está tão claro que aquilo é o seu caminho, é a sua vocação, os seus talentos, né, precisam ser disponibilizados para o mundo, que você já não aguenta mais guardar aquilo em você. Quando o sentido, né, Viktor Frankl falava isso, né, a gente precisa de sentido na vida, senão a gente adoece. Quando o sentido está claro, o talento está claro, o autoconhecimento está bem trabalhado, e aquilo já não cabe mais dentro de você, você precisa empreender. E aí você empreende como profissional autônomo, você empreende como dono de um negócio, você empreende na sua família. Vamos aumentar a família, vamos ter um filho. É um empreendimento, porque já não cabe mais dentro de você. Tem um amor ali que você precisa, né, fazer transbordar. E aí vem uma outra pessoa. Minha esposa falou isso quando nosso filho nasceu. Eu tenho 2 meninos. Eu lembro quando o Miguel nasceu que ela falou uma coisa bonitinha. Bonitinha e verdadeira. Ela disse, sabe o que aconteceu? Tinha tanto amor entre nós, tanto amor que já não cabia mais na gente. E aí esse amor transbordou. Aí nasceu o Miguel. Houve o transbordo. Então quando esse propósito já não cabe mais dentro de você, você empreende. E aí eu acho que empreendedorismo tem a ver com propósito. Legal. Dani, pega o livro aqui. Eu gostaria que... Pegar esses dois aqui, foram os dois que eu trouxe. Legal. Eu tenho em casa, ele não trouxe, mas tem um livro em casa poético dele, que é Urgente. Urgente? Eu tenho lá. Foi o terceiro livro de poesias. Eu estava olhando lá em casa, tem um escritório, a gente estava colocando, falei, esse aqui é do Danilo. Pessoal, me fala um pouquinho do livro. Para adquirir, consigo adquirir ele onde hoje? Esse tem na Amazon, tanto físico quanto eletrônico, né? A versão para Kindle. No site também da editora Átomo também tem o livro. E chama-se Arqueólogos do Futuro em Tempo de Crise. Foi escrito no início ali da pandemia. Não fala sobre a pandemia, mas fala sobre um fenômeno que eu percebi que ficou muito forte na pandemia, que é a neurose de algumas pessoas de querer controlar o futuro. É tanto medo de viver o presente, é tanto medo de enfrentar a realidade, às vezes uma realidade que inclusive está pedindo para ele deixar o seu propósito, né, florescer no mundo, mas eu tô com medo. Aí o indivíduo fica preso no medo, ele fica prevendo o futuro. Não, é que sabe, lá na frente, em 2028, e surgiu quando a ideia do... Não, na verdade ele nem nasceu como livro, nasceu como um artigo e depois ele ganhou, né, o tamanho de um livro. Mas nasceu quando um dia, depois de atender várias pessoas, enfim, eram umas 9 e pouco da noite, eu fui tomar um banho e tal, e antes olhei as mensagens do WhatsApp e num grupo que eu fazia parte, alguém tinha publicado um relatório. Isso eu lembro que foi meados de abril, portanto eu tinha ali cerca de um mês do lockdown, em 2020. E alguém tinha publicado naquele grupo um relatório de tendências pós-Covid. Que aí tudo bem, nada demais, né? Claro, quando começa aquele fenômeno, todo mundo quer entender o que vai acontecer depois. O ponto é que era a 7ª versão do mesmo relatório. Então, em um mês, alguém já tinha escrito a 7ª versão de um relatório de tendências pós-Covid. A gente não sabia nem o que estava acontecendo. Não sabia nem o que era. E a pessoa era. não queria olhar para o agora, mas queria ficar tentando adivinhar o futuro. Isso, para mim, deu um start, tipo, olha aqui, crise de ansiedade, que crise de angústia de querer tornar o futuro velho. Por isso, arqueólogos do futuro. Eu quero investigar e já saber o que vai acontecer no futuro para não ser pego de surpresa. Beleza. Aí eu fico pensando, o ano que vem vai ser de tal jeito. Aí beleza, aí o ano que vem chega a virar hoje. Não, mas aí hoje eu tenho que pensar no ano que vem. Aí o ano que vem chega a virar hoje. Aí hoje eu nunca estou no agora. E não à toa as pessoas têm crises de ansiedade, as pessoas falam que a sua vida está meio sem sentido. Claro, você está sempre pensando o que você vai fazer depois. Nada contra planejar. Eu falo no livro, é importante planejar. Mas pensa, quanto tempo na sua vida você fica pensando no futuro? Quanto tempo você fica preso às vezes ao passado, né? Em Sim. crises de depressão, ou no mínimo deprimido? E quanto tempo você fica no presente? Olha para o passado um pouco, aprende e traz esse aprendizado para o presente. Olha para o futuro, para onde você quer ir, faça planos. Mas tem uma questão que é incontornável. Seja qual for o plano que você desenhou para você só executa ele hoje. E tem gente que hoje não está fazendo nada. Porque está com medo ou porque está sem propósito. Perfeito.
Pessoal, então lá na Amazon. E também aqui eu tenho... Nossa... E esse, Dani? Me fala um pouquinho. Quando eu comi o Cérebro de Sócrates, foi o segundo livro de poesias. O primeiro eu lancei em Portugal, chama Vértigo. Era um livro só de poesias aleatórias, assim. Já esse eram poesias mais provocativas, foi o primeiro que eu lancei aqui no Brasil. Faz tempo até, foi lá em 2006. E hoje é o nome do meu podcast, que eu tenho junto com dois queridos amigos, o Pailu e o Júlio. E a gente tem esse podcast, o Quando Comi o Cérebro de Sócrates, está sendo lançado... Enfim, a gente está gravando aqui, vai disponibilizar em breve, mas o nosso começa a partir da segunda quinzena agora de setembro, porque vai ser um programa por semana. A gente gravou 12 Legal. Até agora, está editando e tal, mas o nome do podcast é Quando Comi o Cérebro de Sócrates. O Sócrates, o filósofo, tá? Para deixar bem claro, não o jogador. Não o jogador. Nada contra o jogador, que era um craque, mas não era do meu time, não era do brincadeira. A gente vai ficando velho, já não fica tão fanático, né? Não, graças legal. Mas é para falar sobre isso, sobre comer o cérebro de Sócrates no sentido de se interessar por informações, aprender, consumir, né, conhecimentos saudáveis. Sócrates tinha aquele bordão que ficou para a eternidade nas palavras de Platão, né? Sócrates mesmo não deixou nada escrito, mas Platão registrou que um dos bordões de Sócrates era: tudo que sei é que nada sei. E se eu não sei, eu tenho espaço para aprender. Agora eu tenho que ser protagonista e decidir se eu vou ou não vou preencher esse espaço com informações, porque se eu não estou sendo protagonista da minha vida, cuidado, você está sendo vítima. Legal. Danilo, me fala uma coisa, para te encontrar nas redes sociais, como que a pessoa consegue te achar? Eu não sou um grande fã de redes sociais, não sou nem muito ativo, mas dá para me encontrar lá, de qualquer maneira, procura lá pelo site, por exemplo, no Instagram, tem lá Vértigo 16 Consultoria, ou o meu pessoal, Danilo Afonso Vértigo. Se mandar uma mensagem por lá eu recebo, ou me manda um e-mail, danilo@vertigo, com V de viagem, vertigo16.com.br, me manda um e-mail. Ainda sou um pouco, nem tradicionalista aqui, eu funciono melhor ali, eu não tenho tempo, cara, de ficar olhando as redes, eu não sei como as pessoas têm tanto tempo de ver tanta rede social. Eu fico fascinado, eu falo, gente, o dia dessas pessoas tem 28 horas, porque eu não dou conta de ver tanta rede social. Bruninho, traz para nós, a gente sempre traz aqui, sempre deixa uma lembrancinha pro convidado. Garoto, olha que coisa mais linda. Essa é a minha turma, né? Essa daí. É aqui, por eles, né? O Miguel, o Pedro... Também, cara, porque você sabe que uma das coisas mais perigosas é o indivíduo dizer: eu faço tudo isso pela minha família, e depois ele não atende a família. E deixa de lado. Eu tinha um coach que falava assim: a minha família não entende porque eu trabalho muito. Eu dizia: mas por que você está me dizendo isso? Porque eles pedem para eu trabalhar menos, chegar mais cedo em casa, mas aí depois quando eu levo eles para Disney, quando eu levo eles para jantar, quando eu levo eles para comprar roupa, todos eles gostam, né? Eu falei: eu também, quiser me levar eu também vou adorar. Mas qual é o problema? O problema é que eles pegam no meu pé para eu trabalhar menos, mas se eu trabalhar menos eu não levo eles na Disney. Eu falei: mas o que eles estão te pedindo? Então, e às vezes a gente bota a culpa na família. Não, é porque eu faço tudo isso pela minha família. Faz? Então atenda o que eles estão te pedindo. Se é mesmo pela família. Então por isso que eu falei, eu faço também por eles. Mas tem muita coisa que eu faço pelo meu propósito, pelo meu lugar no mundo. Sim. E nem tudo que eu faço nesse mundo é diretamente por eles. Às vezes é por outras pessoas, é pela construção de... Por eles eu não estaria aqui hoje. Eles queriam que eu estivesse lá com eles. Né? Hoje, né, ponte de feriado aqui que nós estamos gravando, meus filhos não têm aula. Por eles, só pela vontade deles, eu estaria lá. Jogando videogame com eles, jogando bola, brincando no pula-pula, etc e tal. Mas não é só por eles. Cuidado pra gente não se enganar, né? Porque a gente bota uma responsabilidade na família deles, que depois eles não são capazes de aguentar. Né? Bom, pessoal. Muito obrigado. Esse foi Danilo Afonso. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que tem um desejo de empreender e que você sabe que ele pode empreender, mas infelizmente não faz por medo. Vou deixar aqui no card as redes sociais do Danilo, você vai encontrar lá, o site www.vertigo16.com.br. Precisou de alguma... Olha, vou falar para você, você vai encontrar dentro dos clientes várias multinacionais, várias empresas, e eu vou falar para vocês, eu super recomendo. Muito obrigado. Tá? Peço para que você deixe o like, compartilhe o vídeo e muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Valeu!